Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da Academia Astrológica. Para quem está chegando agora no canal, eu sou o Nando Hanner, sou astrólogo há 15 anos, sou psicanalista junguiano, sou especialista em situações de Plutão e Casa 8 e trabalho com terapia astrológica, que é uma técnica que eu venho desenvolvendo ao longo dos últimos 7 anos para trazer mais conhecimento astrológico para os meus clientes. A astrologia é um negócio que é muito mais complexo do que as pessoas imaginam, vai muito mais além do que um signo solar. O mapa natal, o mapa do seu nascimento, da sua personalidade é uma coisa que é muito mais complexa do que você imagina. E o trabalho astrológico mais eficiente é feito sempre a médio e longo prazo, por isso que eu criei a terapia astrológica, onde a gente vai se encontrar a cada 15 dias ou uma vez por semana, para discutir o seu mapa, conversar sobre esses posicionamentos e ir identificando essas situações, tanto no seu passado quanto no seu presente, potencialmente no seu futuro, como que você desenvolve isso para ir para o melhor lugar possível e você encontrar maior prosperidade possível de todas as áreas do seu mapa, certo? Aqui no canal, toda segunda-feira a gente fala sobre atualidades. Nesse caso agora, hoje a gente vai falar sobre Júpiter direto, que está saindo do movimento de retrogradação, que ficou lá um tempão. E toda quinta-feira a gente conversa sobre, eu respondo perguntas de vocês. Então na próxima quinta-feira agora eu vou responder perguntas que foram feitas no vídeo do eclipse da semana passada. E na semana que vem eu vou responder os vídeos, as perguntas e comentários que forem feitos nesse vídeo aqui. Então você pode ficar à vontade para fazer o comentário, fazer sugestões, pode fazer críticas também, contanto que tem uma linha de raciocínio lógico. E também pode fazer a sua pergunta sobre qualquer coisa dentro do seu mapa. Obviamente, se você vai querer saber alguma coisa do seu mapa, você precisa deixar aqui os seus dados de nascimento, dia, mês, ano, hora e cidade. Sem esses dados por completo não dá para fazer seu mapa natal, provavelmente eu não consigo responder a sua pergunta, tá? Mas deixe sua pergunta aqui, os seus dados. Se não quiser deixar seus dados aqui nos comentários, pode mandar no WhatsApp, que aqui embaixo, na descrição de todos os vídeos do canal, tem o link para você me chamar no WhatsApp, tirar suas dúvidas, saber o valor das sessões, dos atendimentos e agendar seu mapa natal, suas previsões e sua sessão de terapia. Bacana? Bom, nesse vídeo aqui a gente vai conversar sobre Júpiter direto. Isso é uma coisa que é bastante importante da gente entender. Eu gosto de clarificar algumas situações para vocês, porque a gente tem uma tendência a achar que as coisas acontecem numa velocidade muito mais veloz do que normalmente ela acontece. Então, muito se fala sobre planetas retrógrados. E quando a gente vai analisar a influência desses planetas retrógrados, a gente tem que entender qual que é o tipo do planeta, qual que é a classificação do planeta, para poder entender como que eu vou observar isso no meu dia a dia. Então, por exemplo, nós estamos numa fase de Mercúrio retrógrado. Mercúrio é um planeta que é muito mais rápido, ele é muito mais veloz do que Júpiter. Veloz comparado com o posicionamento da Terra e dentro desse contexto astrológico. Então ele é muito mais rápido. Quando ele entra num processo de retrogradação, ele é muito mais agudo, ele é muito mais intenso. Então a gente observa os efeitos dele dentro de um processo, de um espaço de tempo muito mais curto e muito mais agudo, muito mais intenso do que o Júpiter. Quando a gente passa por trânsitos retrógrados dos planetas, normalmente a experiência que a gente tem com essas sensações, ela se arrasta por 2, 3, 4, às vezes até 6 meses, Plutão pode ficar até 6 meses retrógrado. Então, eu gosto de falar para vocês, respira, calma, não se excita demais, não fica muito louco, nem para um lado nem para o outro. Quantas e quantas vezes eu vejo vocês comentando, meu Deus do céu, Saturno entrou na minha casa não sei quanto e tô lascado. Toda vez que a gente vê um trânsito, seja direto ou seja retrógrado, a gente tem tempo para trabalhar com isso. Inclusive com eclipses, a gente tem tempo. Não é uma coisa imediata, não é uma coisa que acontece hoje. Você precisa fazer a sua sessão hoje, porque se você não fizer a sua sessão hoje, você vai perder, e meu Deus, e o que vai acontecer? Então, aqui eu gosto de explicar para vocês assim, a astrologia é um negócio que é feito, é uma ferramenta que a gente vai usar de forma bastante objetiva, a médio e longo prazo. Essa coisa de ficar, preciso resolver agora, preciso fazer hoje, preciso entender agora, não vai ajudar vocês, porque isso gera mais ansiedade. A ansiedade diminui a capacidade de raciocínio lógico, que vai fazer com que você tome decisões erradas e perca boas oportunidades. Então aqui, senta,
respira, aquele planeta significa tal coisa naquele lugar do meu mapa, então eu vou escrever o que eu estou vivendo dentro daquela área, e eu vou começar a pensar em soluções e eu vou aplicando conforme vai passando o tempo, conforme eu vou identificando e me sentindo à vontade para fazer as coisas, ou até ameaçado para tomar decisões, tá bom? Então, quando a gente olha para essas questões, Júpiter é um planeta que ele não é lento, mas ele também não é rápido. Ele está no meio do caminho. Ele literalmente está no meio do caminho do nosso sistema solar, né? Então, ele atua, a fase de retrogradação dele. Então, quando o Júpiter ficar retrógrado, a gente vai observar um período, 3, 4 meses mais ou menos. Nesse último período, foram quase 4 meses de retrogradação, onde a gente vai ter algumas dificuldades. A coisa vai andar com um pouquinho mais de lentidão, a coisa vai encontrar algumas travas, inclusive, especialmente nesse caso de Júpiter, travas internas, travas emocionais, que a gente vai ganhar experiência, e a gente vai ganhar prosperidade, a gente vai ganhar toda a fartura que o Júpiter pode trazer para a gente, trabalhando essas questões internas, identificando pontualmente o que é de grande valor para a gente emocional, quais são os nossos valores emocionais, as nossas experiências emocionais, especialmente as experiências ancestrais, familiares, anteriores, do passado, porque o câncer se refere a tudo isso. E a gente analisar isso, a gente conversar com pessoas, especialmente pessoas que são especializadas em cuidar da nossa mente como terapeutas, né? E falar sobre isso e tentar conseguir puxar essas explicações ou esses significados, né? E conseguir traduzir isso numa visão mais clara, mais construtiva do que eu sou hoje, baseado nessas experiências do passado. Isso é bastante importante porque o Júpiter tem como característica principal, uma das características principais, é a sabedoria. Júpiter em Câncer é a sabedoria vinda do passado, é a sabedoria vinda da ancestralidade, é a sabedoria vindo da família. E não é necessariamente que a família forneceu a experiência familiar, a experiência... Calma, Mercúrio retrógrado, calma, segura aí. Não é necessariamente que a família ensinou coisas para você se tornar sábio. Quer dizer, a experiência com a família, que pode muito bem ser uma experiência ruim, uma experiência tóxica, uma experiência abusiva, trouxe para você de uma forma mais ampla, né, de você criar valores emocionais e colocar isso para atuação no seu dia a dia, mesmo que você não perceba que está acontecendo. O que acontece? Nós somos guiados por instintos e emoções. E pode falar o que for e achar ruim o que for, que nós não somos guiados pela nossa mente. A nossa mente racional cria objetivos, cria caminhos, cria razões, cria explicações para a gente ter determinados comportamentos, porque o resultado daquele comportamento, daquele projeto, vai fazer com que a gente se sinta emocionalmente estável. Isso eu já expliquei para vocês em vários vídeos, eu não vou me aprofundar muito nisso, mas basta saber assim, se você tiver na sua mente que o que te impulsiona e o que cria o seu comportamento são as energias emocionais que você vivenciou, então você vai tentar reproduzir ações que te façam sentir bem, e você vai fazer de tudo para criar comportamentos para evitar com que você se sinta mal por causa daquela experiência. Então você não quer repetir aquele erro e você quer repetir o que deu certo. Isso tanto no nível de atitude individual quanto de atitude coletiva, íntima, tá? Quando você começa a analisar essas coisas, você vai perceber o que é que do lado de fora está falando bem com você, está te trazendo resultados positivos, está produzindo a prosperidade que você quer. A gente tem que prestar bastante atenção nessa história, porque esses processos emocionais, eles não são fáceis de investigações, não são investigações fáceis. A gente tem que passar camadas, a gente tem que se aprofundar dentro das nossas experiências. E normalmente a nossa mente é excelente de dizer que não precisa de ninguém para ajudar, porque a gente já sabe muito bem quem nós somos, nós sabemos quais são os nossos problemas, as nossas dificuldades. Eu tenho um autoconhecimento muito bom e eu acho que terapia é bobagem, eu não preciso de ninguém me dizendo o que eu tenho que fazer. Eu já cheguei no ponto, no cúmulo, de eu ouvir pessoas dizendo assim, eu não vou na terapia porque eu acho,
eu não me sinto à vontade, eu não vejo sentido contar as minhas intimidades para uma outra pessoa que vai me julgar. Sabe? De coisas assim inacreditáveis. Tem gente que fala assim, não, mas eu tenho amigos, e os meus amigos já são suficientes, já são terapeutas suficientes. Enfim, bom, isso é uma outra conversa. Mas enfim, o ponto é Júpiter, né? Então, o que a gente precisa pensar? Desde lá de dezembro do ano passado, o Júpiter entrou num estado de retrogradação e ele começou a diminuir a velocidade com que as coisas estavam acontecendo para você dentro do setor do seu mapa onde você tem câncer. Isso pode não se aplicar para todas as pessoas de uma forma muito significativa, porque se você está fazendo as coisas de um ponto de vista, se você está fazendo as coisas de uma forma positiva, para o seu mapa de uma forma geral, se autoconhecendo, trabalhando as suas questões internas, as suas relações, trabalhando a sua qualidade de saúde, assumindo as suas responsabilidades, exercendo o que você precisa exercer, essa retrogradação de Júpiter pode só simbolizar um pequeno atraso, uma diminuição na velocidade. Vou dar o exemplo para vocês do meu mapa, tá? Tá aqui na tela o mapa do Titio, ó. Então o que acontece aqui, ó? Eu tenho esse Júpiter, ele estava transitando aqui na minha casa 10 já fazia um tempão. Já fazia um baita de um tempo que ele estava lá, desde lá de que ele estava no finalzinho do signo de Gêmeos. Então ele estava transitando por aqui. Essa passagem aqui fez com que eu tivesse resultados profissionais muito, muito, muito satisfatórios, assim, coisas que aconteceram, saltos de evolução sem precedentes. O negócio foi amplificando muito, especialmente na parte da terapia astrológica, especialmente... Nossa, eu tive um insight, agora você está vendo como é importante falar sobre as coisas? Eu tive um insight do que eu vivenciei nos últimos tempos. O ano passado, e não foi especificamente por causa de Júpiter, foi uma combinação de fatores, mas o ano passado inteirinho, 2025 inteirinho, pegando um pedacinho de 2024, foi o ano da mãe narcisista. Assim, gente, falando para vocês, é inacreditável a quantidade de pessoas, homens e mulheres, que chegaram para mim relatando esse problema, e tanto fazendo a parte de mapa natal, mas especialmente a questão de previsões, onde tinham essa dificuldade muito grande dessa relação com a mãe, onde a mãe era isso, era aquilo, aquela coisa toda que a gente sabe como é que funciona. Um negócio inacreditável. E por que eu tive um insight? Porque o signo de Câncer é o signo da mãe. Olha só que coisa, né? E quando você você tem esse Júpiter, ó, pensando aqui, ó, eu tenho o Júpiter, esse Júpiter está na minha casa 10, eu tenho o Júpiter em Câncer na casa 10 também, tá? Então, na hora que você está fazendo essa passagem aqui, né, que ele está circulando por este ambiente aqui, eu tenho uma elevação da potencialidade de prosperidade, fartura e sucesso na profissão, que foi o que aconteceu, mas o tema principal desenvolvido nesse ano todo foi essa questão da mãe narcisista. Também tem Lilith aqui na casa 10, né? Então, tudo isso está envolvendo a ampliação, como é que fala? A iluminação do assunto mãe narcisista prejudicando a vida dos filhos ao longo dos anos, né? Isso foi um tema bastante constante. Olha só que interessante, eu não tinha prestado atenção nisso. Valeu, galera. Até a próxima, já valeu. Então, o que acontece aqui? Eu vim tendo um desenvolvimento bastante interessante nessa área profissional com esses temas. E depois de um certo tempo, o Júpiter já estava passando lá para casa 11, quando ele ficou retrógrado. O que aconteceu? Deu uma diminuída na minha situação profissional? Não. Ele deu uma desaceleradinha, bem pequenininho. Porque eu estou fazendo todos os movimentos que eu consigo, mesmo os movimentos mais chatos, que, editar vídeo é um negócio assim que... Quando você assistir uma coisa minha, eu crio o texto. Mentira, eu não crio texto nenhum. Eu penso no tema, eu sento, eu preparo toda a minha estrutura aqui, eu gravo, aí eu mando tudo pro meu computador eu vou abrir o arquivo, aí eu preparo toda a edição, faço todos os cortes bonitinhos, arrumo tudo direitinho, fecho o arquivo, mando pro YouTube. No YouTube eu tenho que fazer toda a parte de capa, de descrição, tudo isso eu que faço, tá? Não tem ninguém que faz pra mim, isso eu que faço. Essa parte eu não gosto, essa parte é muito chata e me ocupa muito tempo. Mas mesmo assim, me traz resultados muito bons. Então eu estou assumindo a responsabilidade por aquilo lá.
Quando você tem um movimento retrógrado, aquilo pode ganhar mais intensidade, aquelas situações chatas, né? Eu falei Mercúrio, né? Mas é Júpiter. Esse Júpiter retrógrado pode colocar em relevância situações chatas e mais desagradáveis e que meio que não sejam tão bacanas quando a gente está falando do setor de profissão, porque eu estou olhando para o meu mapa. No seu mapa, isso pode acontecer na casa 7, pode acontecer na casa 6 ou na casa 4, pode acontecer em qualquer casa. Para isso você tem que saber onde que esse signo de Câncer está. Se você observar aqui, ó, neste mapa, eu tenho o signo de Câncer aqui abrindo a casa 11, mas eu tenho um pedaço dele dentro da casa 10. Tá? Então eu tenho uma influência, uma camada inicial da casa 10 que é Gêmeos, e a segunda camada é Câncer. Então quando o Júpiter sai de Gêmeos e entra em Câncer, ele muda a perspectiva de como essa profissão atua. Tá? Então isso aqui depende muito de mapa para mapa. Quando o Júpiter passar para a casa 11, ele continua atuando na casa 11, mas ele vai passar para Leão também. Quando ele passa para Leão, ele altera a perspectiva de como estão sendo vividas aquelas coisas. Lembra que eu falei no começo do vídeo que a astrologia é muito mais complexa do que se imagina? Então, a gente tem que entender como funciona cada mapa específico. Isso é uma coisa que eu falo para vocês todos os vídeos. Entender a astrologia é uma coisa. Você entender a função dos planetas, os aspectos, as casas é uma coisa. Mas você entender como isso funciona individualmente é mais complexo e é mais difícil do que você entender os conceitos. E na hora que você começa a entender que existe uma diferença muito grande entre um e outro, você vai ver que o que você espera de uma astrologia genérica não funciona para você. Nos temas que eu e os meus colegas discutimos aqui com vocês, nós estamos discutindo conceitos, ideias, mas que individualmente podem não se aplicar. Tá? Eles podem não funcionar para a sua experiência. Por exemplo, aqui, ó, se eu falar Júpiter retrógrado em Câncer, e eu falar sobre experiências familiares do passado que me causam dor de cabeça e estão presentes agora, e eu preciso analisar isso de uma forma mais significativa para poder alcançar mais níveis de prosperidade, não faz sentido, porque eu estou com Júpiter na casa 10 e não na casa 4. Então a gente tem que saber equalizar e identificar quais são as características do signo que estão atuando e aplicar isso dentro do setor que ele tá vivendo, tá? Não adianta você pegar as informações que são colocadas nos vídeos dos meus colegas, que são todas... tá tudo certo, tá? Com exceções de algumas pessoas aí, mas de uma maneira geral, todos os astrólogos passam as informações mais corretas possíveis, porque isso não é difícil. O conceito astrológico não é complexo. O complexo é quando você aplica individual. Tá? Então você vai pensar em Júpiter, pega o seu mapa, olha lá onde tem Câncer, olha onde ele está transitando. Você está com dificuldade? Vem fazer uma sessão. Você pode fazer uma sessão de 25 minutos, que é curtinha. Você pode fazer uma sessão de 1 hora, onde a gente vai só lidar com essa questão de Júpiter. Ou a gente pode fazer uma sessão de 1 hora só do eclipse. Você pode fazer suas previsões, você pode fazer seu mapa, você pode fazer uma sessão de terapia. Tem várias opções para você entender como que isso funciona no seu mapa, qual que é o seu contexto e quais são as soluções que você tem que colocar nisso. Isso é que é bastante importante na história. Mas enfim, vai lá no seu mapa, identifica qual que é o ponto que está sendo influenciado. Como o Júpiter já está em Câncer desde... Vamos ver quando que ele entrou em Câncer no passado, que eu não lembro. Junho. Finalzinho de maio. Como o Júpiter já está em Câncer já desde o finalzinho de maio de 2024, é muito interessante você parar e recomeçar a refletir em o que é que está acontecendo neste setor da sua vida que apresenta evoluções, que apresenta mudanças, que apresenta que apresenta possibilidades de grandes evoluções, especialmente nesse campo emocional, tá? Emocional, familiar, no íntimo, ancestral, as memórias do passado. O que é que está acontecendo e onde isso está sendo aplicado? A hora que você começar a perceber, você vai começar a recapitular, se é que você não tem, tipo, Mercúrio em Peixes, Mercúrio em Peixes retrógrado, esse período está péssimo. Você vai começar a reparar que mês a mês, semana a semana, algumas coisas diferentes têm acontecido e que podem estar dando sinais de evolução que talvez você não tenha prestado atenção. A gente presta muita atenção no dinheiro, a gente presta muita atenção
em relacionamento íntimo, em sucesso profissional, mas a gente não tem tanta atenção nas relações familiares, nas relações espirituais, né? A forma como a gente lida com a espiritualidade. A gente não presta tanta atenção nos nossos estudos e a capacidade de aprendizado. Essa atenção, ela é diminuída com relação a isso que eu falei para vocês agora. Pode ser a minha percepção, você pode ter uma visão diferente, ótimo, bacana. Mas de uma forma geral, vou falar para vocês que 70% das pessoas que chegam para mim, especialmente para fazer previsões, estão mais preocupados com o sucesso financeiro do que com as outras coisas. E aí você pega o mapa lá e fala, para de pensar em dinheiro e vai pensar nas suas emoções. Isso acaba gerando conflitos ali, né? Mas enfim, então presta atenção no que está acontecendo, faz um momento de reflexão, olha, volta esse seu olhar para dentro, identifica o que é que vem evoluindo aí internamente e que está trazendo para você uma perspectiva diferente. Lembra que Júpiter é um grande símbolo de sabedoria. E a sabedoria faz com que a gente tome decisões melhores. Se tomar decisões melhores, você vai chegar mais perto do que você acredita que é a sua missão de vida, eu sempre esqueço a palavra, propósito. É o seu propósito de vida. Júpiter ajuda muito nesse caminho. Se você conseguir identificar, você vai ver que essas situações que você está vivendo vão amplificar a percepção que você tem de propósito dentro daquele setor que você está vivendo. Tá? Isso pode estar ligado com casa 9, com regente de casa 9, essas coisas, pode, mas não é obrigatório. Isso pode estar ligado com a percepção daquele setor que vai agregando e vai amplificando a sua experiência de vida. Beleza? O que a gente vai pensar aqui além disso, né? Que o Júpiter ele vai ficar no movimento direto a partir do dia 11 de março. Tá? E isso pode ser bastante interessante nessa questão do desenvolvimento cognitivo, emocional e espiritual. Tá? Por quê? Ele está fazendo um trígono com o Mercúrio e com o Sol, que estão lá em Peixes. Tá? Ah, Nando, mas o Mercúrio está retrógrado. Maravilha, é ótimo. Por que é ótimo? Porque o Mercúrio faz com que a gente comece a passar por dificuldades e as coisas que estavam acontecendo com mais fluidez começam a ficar confusas, começam a ficar atrapalhadas. E aí o que a gente vai fazer? Opa, tá ruim, pera. Por que tá ruim? Aqui deixou de funcionar, aqui o outro, né? Você começa a identificar quais são os problemas que estavam acompanhando você no background, né, onde eles não vieram para frente, eles estavam lá mais incomodando no inconsciente do que ficar claro. Quando ele faz esse movimento e o Júpiter e o Mercúrio se tocam positivamente, a possibilidade de você compreender, ter aquele insight curador, sabe? Entendi, captei, querido mestre. Quem lembra disso? Você vai ter a capacidade de conseguir compreender esses processos emocionais em níveis emocionais tão potentes que potencialmente você alcança a cura. Obviamente não é um milagre, né? Tem um trabalho feito ali em cima, mas esses aspectos são muito positivos e podem ser muito bons. Daqui um tempinho, daqui alguns dias, o Júpiter também vai fazer um aspecto com Marte, que está passando em Peixes. Então olha como é importante esse período de aproveitar essa energia subjetiva, espiritual, emocional, para evoluir internamente e aproveitar essa impulsionada do Júpiter, que é o máximo do máximo, é o mais potente de todos, e empurra essa sua energia emocional para frente, usa isso como combustível e para de ficar segurando, para de ficar retendo as coisas. Então eu convido vocês para deixar aqui nos comentários seu comentário, seu elogio, sua crítica, sua pergunta sobre astrologia de uma forma geral, qualquer coisa que você quiser sobre astrologia e também coisas que possam ter feito no seu mapa, obviamente com um pouco de bom senso, né? Já teve gente perguntando aqui, Nando, vê aí para mim como que vai ser meu ano íntimo, o ano financeiro, se tem a possibilidade de vender casa. O cara fez 400 perguntas, pô, só faz suas previsões, né? Não dá para fazer uma análise completa aqui, eu posso dar umas dicas para vocês, mas, né? Então, bom, é isso. Nos vemos em breve, então. Beijo pra vocês, bom final de semana. Não. Boa semana. É que eu tô gravando no domingo. Boa semana. Beijo.